Vamos continuar com o nosso programa? Ó, tô recebendo aqui agora o doutor que conseguiu chegar, né, doutor Alberto? Hein? Boa noite, exato, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Esse é o seu novo livro, né? É. Olha, deixa eu mostrar para as pessoas, por favor. Parto Sem Medo. Eu comecei cantando e falando justamente sobre o parto e também declamando um poema muito bacana sobre essa questão da vivência, né, da mãe, principalmente aquela mãe de primeira viagem, né? Esse livro aqui, Parto Sem Medo. Eu acho que não tem como ter parto sem medo, né, não, doutor? Essa, na verdade, é uma alusão à ideia de que o parto pode ser algo vivenciado e, ao final de contas, tipo, que tenha sido prazeroso, que tenha tido uma boa experiência. Vamos pensar assim. Quer dizer, na verdade... Sem terrorismo. É uma mistura de sentimentos, porque, claro, a mãe, ela fica super feliz. Eu vou dar luz e tudo mais. Mas vem aquele medo, né? Olha, será que vai dar tudo certo? Né? Será que, ou seja, pela cesárea, ou mesmo pelo parto normal. E hoje o que tem gente também buscando parto normal, é incrível, né? Sim, nós estamos experimentando uma provável transformação no jeito de nascer do Brasil, de novo. E a questão do parto sem medo era exatamente fazer um contraponto à ideia de que simplesmente o fato de ser uma gestante já teria que focar em problemas, em situações de desfechos desagradáveis, digamos assim. Tá. Então, nós percebemos que dá para pensar numa mulher que engravida, portanto, que vai gerar um filho, né, vai passar por a experiência da gestação, a barriga vai crescer, vai dar dor nas pernas, dor nas costas, falta de ar, vai ter uma série de coisas, mas ela pode entrar em trabalho de parto e ela ganhar, e ela dar à luz, né, digamos, voltar a dar à luz. Essa expressão de coroar essa experiência dando à luz por ela, né, e tendo os profissionais da saúde envolvidos, digamos, de ajudá-la a fazer o percurso, mas respeitando e, digamos, e priorizando que é um caminho que tem que ser respeitado pelo papel que a mulher vai exercer nesta fase. Doutor Alberto, o fato da gestante sentir medo faz com que ela seja influenciada, por exemplo, na escolha do tipo de parto que ela quer ter? Faz. E esse, eu acho que já é um dos desafios que a gente tem que pensar, por exemplo, no início de pré-natal. Tá. Né? Quando você leva informação, você busca, por exemplo, a mulher está grávida da primeira vez, como você comentou, da primeira viagem. Ela nunca teve aquela dor, ela nunca passou por aquela situação. No entanto, ela, só de se colocar como gestante, já recebe, por exemplo, 1 milhão de informações do tipo, agora você vai ver o que é bom, você vai sofrer muito, olha, pode morrer, esse bebê. Então existe quase que uma cultura de imaginar ou que essa mulher projeta um desfecho com muito sofrer. Tá. E, na verdade, ela pode até ter dor, mas ela não precisa ter sofrimento. Ela pode passar por uma experiência desafiadora, mas ela pode encarar como algo dela e para ela, que é transformador e com desfecho favorável. Né? Então, a ideia de a mulher entra em trabalho de parto, quando ela recebe esse bebê, quando ela pega o bebê, mesmo que ela já teve contração, que ela gemeu, que ela até mesmo se arrependeu de ter ficado grávida, mas quando ela pega esse bebê, ela valida todo o esforço e ela já esqueceu tudo que ela passou. Entendi. Isso é transformador. Quer dizer, é algo que vai fazendo com que ela tenha uma mudança, inclusive até do próprio comportamento, não é? Quer dizer, ela se sente realizada. Realizada, sente capaz. Final, né? Se sente capaz. E como a gente supera coisas, né? Cada vez que você supera um desafio, na ponta você está melhor. Né? Então, é uma mulher que vai ter mais condições, por exemplo, de cuidar desse bebê. Vai ter mais confiança, por exemplo, para amamentar, vai saber que ela dá conta. Quer dizer, não vai deixar, não vai quebrar, não vai desmanchar, o bebê não vai morrer porque ela não sabe cuidar. Quer dizer, uma coisa vai linkando a questão da confiança. Nós podemos dizer que o parto tem fases, e se tem, quais seriam elas? Na verdade, o trabalho de parto, ou o início de trabalho de parto e tal, tem fases, sim. Né? Mas eu gosto um pouco mais da ideia da gestação como um todo, né? Um olhar panorâmico, digamos assim. Porque se você investir no pré-natal, né, em devolução dessa questão da confiança da mulher, se ela entende que o trabalho de parto em si
leva à contração, tem contração, se ela entende que quando está próximo tem algumas alterações, e ela quer perda de tampão, né, pode perder líquido, a barriga, aquela ideia da barriga que, nossa, a barriga já baixou, já tal, quer dizer, difícil de andar, de caminhar, mas ela entende que essas alterações vão incorporando a experiência e ela dá conta, né? Se ela tem, se você consegue deixar lá informada a ponto de perceber quando está iniciando as contrações para o trabalho de parto, ela sabe que não é uma coisa de rompeu a bolsa, né, sabe que tem que sair correndo para a maternidade. Quer dizer, calma, respira, né? Liga, se o marido não estiver em casa, não precisa ir com o vizinho que você não gosta dele e tal. Liga, dá tempo no geral de chegar o marido, né? É uma situação que demora algumas horas, que começa de uma maneira mais gradual e aos poucos é que vão ficando mais intensas, né? E isso, inclusive, é uma maneira dela perceber que dá conta de passar por esse processo. Tá. Né? No caso, as mães, ultimamente, elas têm optado mais pelo parto natural, não é isso? Pode responder. Na verdade, eu nasci no Brasil, a taxa de cesarianas é uma das maiores do mundo. É mesmo? Das maiores, por exemplo. Se a gente levar em consideração a rede privada, a medicina suplementar, quase 90% de partos são cirúrgicos. Tá. Quase 90%. Se considerar a rede pública e privada, um pouco mais que a metade é cirúrgico, né? Então, nos países desenvolvidos, a taxa de cesárea é cerca de 20 e pouco por cento. Né? A Organização Mundial de Saúde defende de 15 a 20, sugere que até ali se faz uma cesárea, faz por uma indicação. Né? O grande desafio hoje talvez seja exatamente da gente sair de uma situação de simplesmente marcar uma cesárea, ao invés disso, estimular essa participação da mulher, do marido, nessa experiência, reconhecer que um trabalho de parto, quer dizer, quando a mulher entra em trabalho de parto espontaneamente, tem um negócio assim que eu acho fantástico, que é o bebê maduro, pulmão pronto para funcionar, libera uma substância que vai do cordão, placenta para a mãe, e a mãe vai começar a liberar um outro hormônio que vai fazer o útero contrair. É como se fosse uma conversa interna fina. Que bonito. Que, estando pronto, vai liberar, a mãe vai entrar em trabalho e o bebê vai nascer. Tá. O contrário disso, simplesmente marca uma cesárea porque acho que já não aguento mais esperar, ou para resolver outras situações, seja de agenda, seja demanda do hospital, às vezes do próprio profissional. Quer dizer, é um bebê que tem mais chance, por exemplo, de precisar de uma ajuda da questão respiratória inicial. Pelo simples fato de não ter dado nenhum sinal de nascer. Na passagem do bebê no canal de parto, existe uma compressão do tórax do bebê, que sai secreções e tal. Então, já vai liberando algumas secreções do pulmão, que vai facilitar respirar. Se você estimulou essa mulher a passar pela experiência, quando esse bebê sai, qual é a ideia? É que no trabalho de parto, ela achou a posição que o corpo dela pediu. Ela se sente respeitada. Saiu o bebê, devolve. Um bebê vigoroso, bom, devolve para a mulher. Esse devolver o bebê para a mulher é você coroar todo o esforço dela. E aquele momento é mágico, porque se a equipe da saúde ficar só observando aquela situação, quando o bebê e a mulher, digamos, se olham, tem o que eles chamam de imprint. É mágico, cara. É como se um estivesse falando com o outro, outro com um. Quer dizer, dali para diante fica claro que esse bebê tem mãe. Para a mulher que passou por a experiência, ela banca cuidar desse bebê. Esse bebê faz sentido para ela, faz sentido para a vida dela. Muitas vezes, a experiência em si, o apoio do marido, de estar junto, respeitando e tal, é como se você sedimentasse essa relação, você dá recheio para essa relação. Então, a gente vive num período onde os relacionamentos, os casamentos, nem sempre vão para a vida inteira. Mas uma experiência desse nível recheia a ponto de, mesmo se eles separarem, quando eles vão falar do nascimento desse bebê, eles vão falar de uma maneira amorosa, vão falar de maneira respeitosa. Então, esse desafio da gente enfocar a ideia do parto sem medo, desse projeto, desse programa, é devolver essa experiência para o casal e, sobretudo, entender que a participação da área de saúde é uma participação que é importante para dar o suporte
é importante para fazer diagnóstico, digamos, de alteração que precisa saúde, precisa medicina, precisa treinado, por exemplo, para fazer uma cirurgia de urgência. Você tem que saber o momento de fazer, é importantíssimo saber esse momento. Mas que numa gestação normal, com risco que a gente chama de habitual, a chance dessa experiência ser da mulher, do bebê, do marido é enorme. Então, eu desafio muitas vezes os meus colegas a comemorar um desfecho favorável. Quer dizer, o bebê chegou bem, não precisou eu operar ninguém, não precisou sair correndo para... Ótimo, vamos comemorar. É nosso trabalho também de ter reconhecido que a mulher vai bem, claro, de ter lá informado no pré-natal, muitas vezes de ter introduzido outros profissionais nessa participação, para prepará-la, para devolver para a experiência. E digamos, foi tudo muito bem, que ótimo, nós tivemos nossa parte. Tem situações que precisa de mudar, digamos, de estratégia? Tem. Oh, que bom, você é médico, é treinado, né, é especialista, bom, faça a sua parte nesse momento, mas é um percentual muito menor. Agora, a pressão social, a pressão cultural que nós temos da nossa sociedade pode fazer com que as mulheres, por exemplo, não esperem o momento certo do bebê nascer e aí optam, por exemplo, pela cesárea. Qual seria uma dica que o senhor poderia dar para essas gestantes que estão nos acompanhando agora em todo o Brasil e que falam assim, olha, eu estou gostando do que eles estão falando, eu gostaria de optar pelo parto natural? Parto normal. Primeiro, eu acho que um aspecto interessante é desmontar a ideia de que um parto normal, um parto humanizado, seja um parto de exceção, seja um parto para bicho grilo. Não é não. Esse é um parto para a mulher que engravidou, que é orientada, que tem no trabalho de parto no pré-natal um acompanhamento e, estando tudo bem, não precisa pressa para tirar esse bebê. Aquela data chamada data provável de parto, que estima em torno de 40 semanas, ela pode passar um pouco, pode caminhar para a 40 ou 41ª semana, com o segmento de perto, aquilo que eu comentei há pouco, o neném maduro é a fruta que está madura. Quer dizer, não precisa a gente tirar de vez para não cair, quer dizer, está madura, vai estar provavelmente mais doce, vai estar no momento mais adequado. Quer dizer, a tendência de entrar em trabalho de parto espontâneo é grande. Então, se está tudo bem, não há motivo de atropelar isso, né? Muitas vezes, nós temos que prestar atenção em quem nós estamos interessados de cuidar na última análise. E o desafio é, se a mulher estiver bem orientada e você disser de todas as vantagens de se nascer na data, eu tenho certeza que a mulher orientada ela vai optar por um parto desencadear espontâneo. O que não invalida as situações em que há necessidade do contrário. Então, não precisa sair correndo atrás. Às vezes o casal, a família, precisa entender assim, se não entrou em trabalho de parto ainda é que ainda não está na hora. Entendi. O senhor fala até num capítulo do seu livro, o trabalho de parto do pai, eu falei inclusive no poema que eu declamei aqui no início do programa sobre isso, né? E o pai é de suma importância na gestação também, sim, não é, doutor? É um indivíduo que, quando ele entende, e às vezes até que a própria mulher permita que ele entre nesse processo, né? Ele vira um colaborador, né? Nesse grupo que a gente percebe essa busca de ajudar, por exemplo, e nós estamos numa fase de compartilhar, né? A mulher trabalha também, tem atribuições, quer dizer, esse marido incorporado nessa questão é fundamental, claro, inclusive para ela ter confiança de olhar para ele e ver nele um parceiro. Vamos a algumas perguntas dos telespectadores que estão aflitos, querem participar do programa. Regina Moraes, de Anápolis, Goiás, fala, boa noite, Fábio. Boa noite, Regina. Boa noite, doutor Alberto. É um ótimo tema, como sempre, no Tribuna. Gostaria de saber se é possível ter um parto normal sem dor. Olha que pergunta, hein? Realmente pensar dor é muito difícil de ter um normal sem dor, né? E aí muita gente pode pensar na questão de usar analgesia, usar anestesia. Pode-se usar anestesia no parto normal? Pode. Pode usar anestesia no parto humanizado? Pode. Alguns critérios, o profissional que está atuando, dose da medicação e tudo mais. Mas pode ter um parto bem tolerável. Por exemplo, na nossa experiência de consultório, mais da metade das mulheres tem um parto sem analgesia. Ou seja, ela tem as contrações que levam ao desconforto, mas elas suportam. E
está combinado no pré-natal que se ela pedir ajuda, nós respeitamos e fazemos a analgesia. Entendi. Está combinado, ou seja, é importante a mulher entender que essa defesa de um parto normal, de um parto humanizado, é um parto que, sobretudo, respeita o limite da mulher. Tá certo. Não é para impor nada, ela precisa estar, digamos, ela quem vai passar por experiência, ela é a protagonista, é a primeira a ser observada e respeitada. Gente, ó, dica para você dar de presente, para você comprar e ler, né? Lançamento do livro Parto Sem Medo, próximo dia 23 de novembro, é isso, doutor? Isso. Às 7 horas da noite, na Livraria da Vila Shopping Pátio Higienópolis. É isso? Na Avenida Higienópolis, 618, Consolação. O senhor vai estar lá autografando, com claro, certeza, né? Com o maior prazer. E vai autografar isso aqui para mim, com certeza que eu vou ler com o maior carinho, porque eu acho esse assunto muito interessante. Obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Muito obrigado pelo convite. Só reforçando que esse livro é uma espécie de devolução para as mulheres que nos ajudaram a construir. Quer dizer, vai tirar, como o senhor falou, e vai colocar no colo da mamãe, certo? Ok, muito obrigado, doutor.